Um outro fruto que não podemos deixar de falar é o guaraná. O guaraná também é considerado um superalimento. É um fruto muito conhecido aqui na região amazônica e muito consumido por nossas populações tradicionais. Ele também é utilizado por indústrias de alimentos, principalmente as indústrias de refrigerante. Contudo, o uso dele na forma in natura, ele ainda é pouco difundido fora da Amazônia, e eu acho que vale a pena a gente comentar aqui do porquê que esse consumo e as características que incluem esse fruto como um superalimento. Existe até uma lenda do Guaraná, uma lenda indígena, que relata que a origem dele se dá a partir da morte de uma criança muito querida na tribo, e o deus Tupã pediu para que os pais retirassem os olhos da criança e plantassem. Desse plantio nasceria uma árvore, e essa árvore então foi o guaranazeiro, né? A gente analisando o fruto, a gente percebe que ele até se assemelha um pouco aos olhos humanos, daí surge a questão da lenda do Guaraná. Um outro fator interessante é relacionado ao município de Maués, que é um município aqui do estado do Amazonas. O IBGE detectou proporcionalmente um grande número de benefícios sendo pagos nesse município quando comparado a outros municípios do estado. E foi se investigar o que existia de diferente em Maués quando comparado a outros municípios. Exatamente a questão do Guaraná. Maués é a capital brasileira do Guaraná. Existe um Guaraná de excelente qualidade nesse município. E depois, várias pesquisas realmente mostraram que lá existe um grande número de pessoas centenárias, pessoas com mais de 100 anos. Isso está totalmente fora da curva de outros municípios brasileiros. E isso associou-se diretamente a essa questão do consumo do Guaraná por essas populações, e é algo que ainda está sendo motivo de pesquisas, e com certeza tem relação sim, porque a gente sabe das propriedades desse fruto para a saúde, relacionados também à longevidade. O Guaraná aqui na região ele é consumido na forma em pó, né? O fruto, uma vez coletado, ele é seco, ele é torrado, depois triturado, e você tem um pó que é uma composição 100% desse fruto, e ele é misturado, por exemplo, com frutas, né, com vitaminas de frutas, e consumido, ou batido junto com açaí, por exemplo. Então existem várias formas desse consumo aqui na região. Existem também os bastões de Guaraná, que podem ser ralados, formando também um pó, e isso ser consumido. Então são as formas tradicionais de uso desse fruto. Hoje, o maior produtor de Guaraná do Brasil não é o Amazonas, é a Bahia, né? Esse produto ele foi exportado para a Bahia, e ele se adaptou muito bem naquela região. Mas existem diferenças entre o Guaraná de origem amazônica e o Guaraná provindo da Bahia. Existem pesquisas, por exemplo, que relatam diferença de constituintes químicos entre os guaranás dessas duas regiões. De forma geral, o Guaraná da Amazônia ele tem teores de cafeína maiores do que o Guaraná da Bahia. Isso várias pesquisas já demonstraram. Então é importante que a gente tenha o conhecimento realmente que a origem do produto ele pode fazer diferença até na composição química também. Em relação aos fitoquímicos do Guaraná, o que mais chama atenção é a cafeína. Então a cafeína ela é presente também no café, e o Guaraná contém de 3 a 5 vezes mais cafeína do que o café. Então é uma coisa que chama muita atenção, e essa cafeína é responsável por muitas das atividades que estão presentes no Guaraná. Também outras metilxantinas, né, teobromina, teofilina, também são substâncias muito presentes no Guaraná e que pode também explicar muitas das atividades. Então, que benefícios esse Guaraná possui para a nossa saúde? Ele é um energético natural, acho que esse é o principal justificativa para o seu consumo. Quem busca ter mais energia, uma energia mais saudável, então a cafeína principalmente, ela vai vai favorecer a esse processo energético no seu metabolismo, no nosso metabolismo. Ele está relacionado, como eu já falei, à questão da longevidade, né,
saúde às nossas células, saúde ao nosso corpo, para promover uma longevidade. É lógico que isso não está totalmente comprovado através de estudos clínicos prospectivos, mas pelo uso popular isso pode sim ter um cunho de verdade. A cafeína, ela tem uma ação lipolítica, ela inclusive é constituinte de formulações cosméticas para tratamento de celulite, por exemplo, e quando ingerida ela pode ter um efeito vasodilatador, e isso é importante para a saúde do coração. A cafeína, ela pode também estimular a síntese de dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, essa questão da saciedade, essa questão da próprio tratamento da depressão, do efeito energético do guaraná e o bem-estar promovido a partir do consumo do guaraná é fundamentado aí no estímulo à produção de dopamina. E por esse efeito energético, ele também muito utilizado como afrodisíaco, né, como estimulante sexual. Então essas são as ações aí benéficas do guaraná para a nossa saúde, e vale a pena incorporar o guaraná principalmente nessa forma natural na nossa dieta.